Depois de apresentar o nosso futuro comendador, gostaria de fazer a saudação mais especial ainda à mãe de BAP, Dona Eliana, que além de ter desempenhado um papel fundamental na formação dos valores e princípios que o guiaram ao longo de sua vida, possui um vínculo familiar direto como prima do próprio Pedro Ernesto, cujo nome desta medalha homenageia. Uma salva de palmas para a Dona Eliana. Essa conexão enriquece ainda mais este momento, unindo o passado e o presente numa celebração dos que contribuem para o engrandecimento de nossa cidade. Como presidente dessa sessão solene da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e com enorme satisfação e orgulho que conduzo este momento à entrega da medalha Pedro Ernesto, a mais alta comenda desta casa, a um homem cuja trajetória reflete o melhor do espírito carioca e cuja dedicação engrandece nossa cidade e o Clube de Regatas do Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. O maior prazer, ver brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrebata, me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção do coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mas cortado no amor. É o ai Jesus. Eu queria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele é fibra, muita luta, já pensou que o Flamengo morreu. Eu sou. Luiz Eduardo Batista, ou simplesmente BAP, é um exemplo de liderança e comprometimento. Engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, tem mestrado em finanças e construiu uma carreira sólida no mundo corporativo, destacando-se como presidente da DirecTV e CEO da Sky Brasil, por quase 2 décadas. Gestor experiente, BAP é um estrategista nato, um nome que construiu credibilidade no setor de telecomunicações e na liderança corporativa. Mas é também um apaixonado pelo Rio de Janeiro, um rubro-negro de coração e principalmente ação. Sua relação com o Flamengo vem de longe, mas foi nos últimos anos que se intensificou e deixou marcas profundas. Desde 2012, BAP teve papel decisivo na transformação do clube. Atuou como vice-presidente de marketing, esteve à frente de negociações estratégicas que mudaram o patamar da instituição e ajudou a consolidar um novo Flamengo como marca global. Mais do que patrocínios, ele trouxe visão, trouxe estrutura, trouxe profissionalismo. E esse impacto ultrapassou os muros da Gávea. Porque quando o Flamengo se fortalece, o Rio de Janeiro também se fortalece.
O Flamengo representa milhões de cariocas. É motivo de identidade, autoestima e pertencimento. E foi graças à sua gestão firme e inovadora, na qual ele teve papel de destaque, que o Flamengo passou a ser exemplo de responsabilidade administrativa. Não só para o futebol, mas para qualquer organização brasileira. Agora, em 2025, assume a presidência do Flamengo, num momento em que a expectativa é grande e o desafio também. Mas quem conhece o BAP sabe que ele é movido de desafios. Ele acredita no poder da transformação, não apenas nos resultados, mas na maneira como se alcança esses resultados. Para homenageá-lo com a medalha Pedro Ernesto, reconhecemos essa história de contribuição concreta para o Rio de Janeiro e para os cariocas. Porque ao ajudar a erguer um Flamengo mais sólido, competitivo e respeitado, BAP também ajudou a alimentar sonhos, a movimentar a economia, a inspirar jovens e a valorizar a marca Rio de Janeiro no Brasil e no mundo. Hoje celebramos um cidadão que, mesmo fora do serviço público, presta um grande serviço a esta cidade, que entende o papel social do esporte, o poder da paixão popular e a responsabilidade que vem junto com a liderança. BAP, esta comenda é o reconhecimento de sua jornada, de sua coragem e da confiança que tanto depositamos no seu trabalho. Em nome da cidade do Rio de Janeiro, da Câmara Municipal e do povo carioca, parabéns por essa merecida homenagem que simboliza não apenas o que você fez, mas também tudo aquilo que ainda irá por construir. Muito obrigado. Com a palavra, nosso homenageado. Boa tarde, excelentíssima deputada Tia Ju, uma enorme satisfação tê-la aqui conosco. Meu querido anfitrião Wagner Tavares, a quem eu devo agradecer pela hospitalidade hoje e pela generosidade da indicação. A minha mãe, Eliane, a minha esposa Kátia, a querida Maria Helena, Carol, a todos os amigos aqui presentes, saudações rubro-negras, uma enorme satisfação estar aqui, recebendo essa comenda que é especialíssima para mim, por uma questão, enquanto cidadão carioca, receber a mais alta comenda realmente é algo que nos sensibiliza, mas para além disso, vereador, como eu já tinha comentado, pelos vínculos familiares, né? Eu cresci ouvindo as histórias de Pedro Ernesto. E durante muitos anos eu jamais associei o sobrenome Batista a Pedro Ernesto. Porque politicamente o nome era Pedro Ernesto, na minha casa se falava Pedro Ernesto. Eu ouvia as histórias de casa e então eu vou falar um pouquinho aqui daquilo que não se lê e que não se conhece da pessoa. É muito raro um homem público que, à época de Pedro Ernesto, que deixou a obra que ele deixou. Talvez por isso seja a comenda mais alta da casa, porque é da natureza humana, a gente acaba pensando mais em si do que nos outros. E eu acho que a mais alta expressão que o ser humano e quem serve à sociedade pode ter é, como diz, plantar árvores, né? Sob as sombras que você jamais irá desfrutar, né? Você faz pelos outros. E Pedro Ernesto foi prefeito do Rio de Janeiro por uma relação pessoal dele com Getúlio Vargas por 6 anos.
ele deixou 7 hospitais. Pedro Ernesto fez mais hospitais do que ele teve de anos de mandato. Vamos pensar aqui quanto tempo leva para construir um hospital. Então, Rocha Faria, Hospital Jesus, Paulino Werneck, Miguel Couto, que leva o nome dele, Pedro Ernesto, né? Entre tantos outros, foram todos eles obras de Pedro Ernesto. Também na educação ele teve um papel fundamental. Ele tinha uma visão à frente do tempo dele. Ele acreditava que 2 pilares fundamentais do desenvolvimento social deveriam ser medicina preventiva, isso nos anos 30, hoje em dia a gente ainda fala disso, né? E educação. Então, como educação, ele deixou um legado importante de escolas também. A que mais se destaca era uma parte de ensino profissionalizante, porque educação básica todo mundo tem, mas ele tinha uma visão à frente do seu tempo. Ele entendia que uma parte importante da sociedade, pela nossa estrutura, não chegaria a ter curso superior. Então, ele criou escolas técnicas, como a Escola Normal da Tijuca, que meus amigos aqui da Tijuca tanto se orgulham de lá, tem vários aqui. A Escola Normal da Tijuca, profissionalizante também, foi obra de Pedro Ernesto. E ele também tinha um vínculo importante com a cidade, porque foi o primeiro político a reconhecer que a música raiz do Rio de Janeiro, que é o samba, era importante. Então, Pedro Ernesto também foi o primeiro a estimular a fusão entre a música raiz da cidade e aquilo que é a alma do carioca, que hoje a gente vê como símbolo da cidade. Foi um homem especial, porque para quem estudou história do Brasil, como eu estudei, como os senhores estudaram, você sempre vê adjetivos, né? Não necessariamente elogiosos a políticos que já tiveram aqui e tal. A história ela é muito dura com os personagens, porque ela conta a última página do livro e não a trajetória. Mas quando a gente pensa num homem como Pedro Ernesto, que dá nome a esta casa aqui, né? Nós estamos no Palácio Pedro Ernesto, a gente lembra de um cara que plantou para muito além do que ele jamais sonhou em colher. Então, receber essa comenda, esse conjunto de medalhas aqui, seja como cidadão carioca, seja como parente ainda aqui distante, e ter gente aqui que, enfim, que é da família, para mim é motivo de muita honra, né, e orgulho. A gente não trabalha por reconhecimento, mas num caso como esse aqui, eu vou abrir uma exceção. Me sinto absolutamente feliz, honrado, como cidadão carioca, como familiar e como presidente do mais querido do Brasil. Muito obrigado a todos vocês. Saudações rubro-negras.